O Brasil ele é muito conhecido por ter muita burocracia. Quem trabalha com gestão de projetos comumente fica, como que eu posso dizer, desiludido, porque as pessoas falam, isso é muito burocrático, é muito processo, muita regra, etc., para simplesmente criar uma transformação. Quem trabalha com gestão de projetos de tecnologia, mais ainda, porque as pessoas não sabem o que é gestão ágil, acham que gestão ágil é você sair fazendo e flexibilizar a todo momento, sem regras, sem processos muito claros. E aí a pessoa começa a, nossa, vamos construir um business case, vamos definir responsabilidades, vamos estruturar uma forma de gerenciar o conhecimento. Não, isso aí não é ágil, isso aí é lento e burocrático. Não fosse esse o cenário, nós não teríamos a metodologia ou o método Go Horse, né? Que você simplesmente pega uma coisa ali, ouve a demanda e sai fazendo. Tão difundido, tão conhecido na área, especialmente de projetos de tecnologia. Então, eu quero falar com você hoje sobre isso, né? Eu quero te mostrar um caminho que, inclusive, é uma dúvida bem frequente dos meus alunos, tá? Que assim, poxa, será que esses processos não estão demais? Será que eu não tô, como que eu posso dizer, exagerando na quantidade de regras e métodos, etc? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um profissional que trabalha com projetos de tecnologia, que entende que a gestão de projetos de tecnologia é fundamental para a sua empresa, para a nossa sociedade, para você como profissional, né? Você entendeu aí que a transformação tecnológica é uma constante. Você quer se tornar um profissional fora da média, extraordinário, né? Poxa, com organização, com produtividade, sendo realizada profissionalmente, eu ajudo você nesse canal a fazer isso. Então seja muito bem-vindo. E olha só, deixa o seu like nesse vídeo. Se você a qualquer momento entender que esse like, como que eu posso dizer? Que nós aqui merecemos o seu like, né? Nós que trabalhamos aqui para você se tornar esse profissional extremamente qualificado, fora da média, deixa o like, seu like é muito importante mesmo. Eu faço questão de pedir, porque vai ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas, beleza? E se você quer mais conteúdos como esse, não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, esse mapa mental que eu estou te mostrando aqui, você pode baixar ele depois. E é bem valioso, tá? Inclusive, trouxe coisas aqui nesse mapa mental diretamente do Prince 2 Agile, que é essa belezura aqui, ó. Diretamente do Prince 2 Agile. Esse aqui, se você não sabe, é o principal método de gestão de projetos do mundo. Prince 2, qual que é a diferença de um Prince 2, por exemplo, para um PMBOK? O Prince 2 ele vai te falar o passo a passo, ó, o que você tem que fazer no começo, no meio, no fim de um projeto, né? E como ele é integrado aí com as abordagens ágeis, então você entende como seguir o método, aplicar os princípios, que é o que eu vou te mostrar hoje aqui, né? Para saber se está burocrático demais, entenda, estou conseguindo seguir os princípios, e aí você tem que ter o que é cada princípio e manter uma alta chance de sucesso, tanto da sua transformação, quanto da sua evolução como profissional e também da permanência da sua empresa, que precisa constantemente estar se transformando, especialmente nos dias de hoje. Então vamos lá, gente, ó, a motivação para esse conteúdo, se você quiser baixar depois do mapa mental, eu já falei, é só responder o NPS aqui, né? É que esses dias eu tava conversando com o meu amigo lá, Gustavo Moraes, poxa, já foi meu colega profissional, hoje eu considero ele meu irmão, né? Então, aqui você pode pegar depois o LinkedIn dele. Ele me falou que existem 3 formas de você fazer algo. Ele mandou, a gente tem um grupo lá de WhatsApp, né, de profissionais aí que atuam na área de gestão de projetos de tecnologia das antigas. Tem uma galera lá que eu gosto muito, né, e são amigos aí de longa data. Ele falou bem assim, olha, existem 3 formas de você fazer algo. Ele falou, eu achava, né, que existiam 3 formas. O jeito certo, o jeito errado, o Go Horse, que é o errado, mas rápido, né? E o francês, que é o cheio de nhenhenhé. E eu falei assim, poxa, o francês parece melhor que o Go Horse, né, cara? Às vezes é melhor você fazer um pouco mais de burocracia ali, digamos assim, do que fazer rápido e errado. Você vai errar rápido, será que você vai conseguir aprender? Eu particularmente gosto muito
de uma frase do Joel J, se você não conhece, ele fala assim, olha, muitas pessoas falam que você aprende no erro. Eu entendo que isso é uma grande bobagem. Você, na verdade, no erro tem um aprendizado parcial, porque você aprendeu como não se faz. Você aprende mesmo como faz corretamente quando você acerta. Então, você fala assim, é bom Go Horse porque você vai lá e faz rápido e aí você errou. Tá, você errou rápido. Necessariamente você vai conseguir acertar? Não. Como que você vai aprender nesse vídeo, a probabilidade é muito maior, tá bom? Então eu falei, parece melhor que o Go Horse o francês, né? Você faz, cheio de nhenhenhé, etc. Às vezes você tem um pouco de desperdício aqui, mas não necessariamente. Ele falou assim, depende do tempo que você tem para fazer algo. Então, o que dá a entender? Se você precisa fazer algo rápido, então vai lá e faz Go Horse. Porque, poxa, você corre a chance de, pelo menos, terminar rápido, né? Então, eu falei bem assim, olha, isso aí dá um bom conteúdo, né? Porque depende do quão eficiente e eficaz você é para não executar o Go Horse. Então, gente, antes do advento das LLMs, né, que são esses modelos de AI mais novos, tipo GPT, Gemini, Cloud, etc. Para você fazer uma coisa simples, assim, não simples, mas que é muito importante. Vamos pensar assim, um caso de negócio, certo? Que é um documento ali que descreve por que você tem que fazer o projeto, algo nesse sentido. Era muito difícil, certo? Você tem que conversar com várias pessoas, você tem que coletar dados, você precisa digitar esses dados, né, estruturar de uma forma que assim, não fique longo demais, que as pessoas vão demorar para se integrar aquilo, mas que também não fique muito pequeno e não gere o efeito necessário de você, ao ler o documento, entender, nossa, realmente, preciso fazer esse projeto. Hoje em dia, com a advento da inteligência artificial, não é que você não precisa mais conversar com as pessoas, coletar dados, etc. É que esse processo, ao ser transferido para um documento que vai integrar as pessoas, é muito mais rápido. Mas o trabalho intelectual, de coleta e estruturação da linha de raciocínio, por exemplo, falando do caso de negócio, continua o mesmo, tá? Então eu pensei em trazer o seguinte, eu pensei inicialmente, nossa, quando você deve usar Go Horse? Porque é um método, entre aspas, né, conhecido e muito praticado. Mas, gente, o vídeo ia acabar muito rápido, né? Falar, quando que você tem que usar Go Horse? Nunca. Nunca. Pô, eu tô aqui ensinando gestão híbrida de software, que é a evolução da gestão ágil. Eu vou falar para você, não, você deve usar Go Horse às vezes, dependendo do caso, etc. Não, gente, nunca faça isso, pelo amor de Deus, nunca saia fazendo algo. Mas eu preciso fazer muito rápido. Calma. Quando você entender os princípios, você vai entender quais princípios precisam ter uma priorização de aplicação. Todos os projetos que você gerenciar devem obrigatoriamente ter todos os princípios? Não. Não, porque às vezes você não consegue aplicar naquele contexto e você precisa se satisfazer com alguns dos princípios. Mas, preferencialmente, especialmente no médio e longo prazo, se você conseguir criar um ambiente em que todos os princípios que eu vou te mostrar nesse vídeo sejam seguidos, aplicados, aí sim, excelente. Parabéns para você, tá bom? Então eu mudei para o título atual. Falei, não vou falar quando você deve usar Go Horse, né? Eu vou falar, como você vai saber se a sua gestão de projetos não está burocrática demais, né? Então o que você precisa saber para avaliar se o seu projeto, né, não está com burocracia em excesso ou falta? É só você se questionar. A performance pode melhorar em função de algum princípio estar sendo mal aplicado? Então, olha, eu estou atrasando demais, tá com problema de qualidade, as pessoas não sabem de jeito que elas estão fazendo, entendeu? Então, você está com algum problema nas 6 variáveis-chave, porque às vezes a performance pode melhorar, fica muito vago. Então, eu vou até acrescentar o conteúdo aqui, você tem que olhar para escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, benefícios e sustentabilidade, né? Essas são as variáveis-chave, as variáveis-alvo que você vai olhar. Horas trabalhadas, prazo, para itens do escopo ali, né? Itens do backlog e benefícios, prazo para benefícios, né? Custo, critério de qualidade, riscos, incerteza, nossa, tá correndo muito risco aqui, o projeto tá muito caro, não vai dar retorno. É um ambiente de muita mudança, às vezes é uma legislação que não saiu, as pessoas estão tentando adivinhar. Hoje em dia, com a reforma tributária, tá muito comum isso, né? Às vezes a empresa quer sair na frente, nossa, mas o que vocês já estão planejando baseado em uma parte da lei? Aí vai lá e sai uma lei, digamos assim, definitiva sobre aquilo, mudou todo o resto, e aí você gastou uma grana à toa. Então, tem tudo isso, né?
benefícios, que é justamente o impacto de negócio, então você não vai necessariamente olhar só para o tempo de entregar o benefício, mas a característica do que ele é especificamente, e sustentabilidade, que está relacionada ao quê? Poxa, você criar um ambiente que não vai poluir, que as pessoas vão ter uma saúde mental adequada, que vai ser financeiramente sustentável, entendeu? Que já é um aspecto específico, né, do benefício. Então, a performance pode melhorar em algum desses pontos, porque os seus princípios ali, né, os princípios que você vai seguir não estão muito bem estruturados, né? Então vamos entender, antes de falar dos princípios, o que eles são, né? Eles são comportamentos norteadores dos profissionais daquele projeto. Então comportamento é isso, as pessoas se comportam sabendo que, por exemplo, primeiro princípio, né? É necessário garantir a continuidade da justificativa de negócio. E aí, eu não vou ficar lendo o texto aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo e talvez até desinteressante para você. Eu quero que você entenda o cerne da coisa, e aí se você quiser ler cada linha, né, poxa, como você lê um livro, claro, no Prince 2 isso aqui eu acho que são 3 páginas, né, que eu traduzi diretamente, mas é importante você entender o contexto, depois você pode aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vejam, o que é o princípio? Comportamento. As pessoas estão se comportando dessa forma? Se sim, é o mínimo de processo, de regra, que não precisa necessariamente estar escrito, se estiver acordado verbalmente, já é o suficiente, mas é claro, se você pôr no papel, ainda mais na era da IA de hoje em dia, que é mais rápido você fazer isso, muito melhor, né? Então veja, ó, é possível garantir a continuidade da justificativa de negócio? O que é isso, gente? Ó, um projeto ele deve ter uma justificativa de negócio válida que permaneça relevante durante todo o seu ciclo de vida. Veja, garantindo alinhamento com os objetivos de negócio. Sem uma justificativa consistente, os projetos podem continuar mesmo oferecendo poucos benefícios ou baixo alinhamento estratégico, resultando em ineficiências e esforços duplicados. Então veja, até mesmo projetos obrigatórios precisam de justificativa para assegurar o melhor retorno sobre o investimento. Caso a justificativa de um projeto enfraqueça, ele deve ser reconsiderado ou interrompido, entendeu? Então por isso que comumente você faz um caso de negócios, comumente você junta pessoas numa sala e fala, gente, olha, a gente precisa criar uma transformação tecnológica relevante nesse produto aqui, vamos contratar pessoas, empresas, e a gente vai pensando em melhorias no longo prazo, entendeu? Então tem que ter uma justificativa clara, baseada em um documento, em uma conversa, em uma análise de um cenário do passado, entendeu? Se você não tem essa justificativa clara, olha, gente, vão vir várias transformações regulatórias aqui que vão exigir que a gente mude esse produto, esse grupo de produtos. Se as pessoas ali da empresa não estão claras disso, não tem clareza sobre isso, né? Não precisa necessariamente estar no business case, mas você precisa ter criado um ambiente que essa informação venha à tona, aí você vai ter problema, né? Então aí você não está cumprindo um princípio básico, tá bom? Então esse é o princípio da justificativa contínua. O segundo é aprender com a experiência. Então veja, ó, projetos frequentemente são únicos, então são desafiadores. Ó. As equipes devem aprender ativamente com projetos anteriores e com experiências em andamento para melhorar os resultados. Isso acontece em 3 momentos. Ó. No início, então você revisa projetos anteriores em busca de lições relevantes. Durante o projeto, você captura as lições e no final você avalia as percepções. Então veja, o aprendizado exige coleta e compartilhamento de dados. Então veja, qual que é o artefato, digamos assim, ou o, entre aspas, elemento burocrático que você vai criar para justamente garantir a justificativa contínua. Como eu comentei, fez uma ata, descreveram ali a justificativa para começar aquela transformação tecnológica. Ou criou um business case, por exemplo, os meus alunos do Gestão de Software, se você quer conhecer mais sobre o Gestão de Software, sobre a escola da gestão de software, acesse aí agostinho.com.br/escola ou entra no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Tem ali um framework, né, um método passo a passo, tem um agente treinado nisso para construir um business case. Esse é o elemento, o procedimento, né, digamos assim, para construir um processo que vai garantir que você entregue a justificativa contínua de negócio. E o aprendizado pela experiência? Gente, aqui são sistemas de gestão de projetos. Então, veja, se você tem um software tradicional para gestão de projetos de tecnologia, como o Jira, como o DevOps, como até mesmo o Trello ou um Excel que seja, para você registrar os dados de desempenho, para você conseguir olhar para trás e falar, nossa, olha só, a gente entregou mais, entregou menos, entregou com atraso, entregou sem qualidade ou com qualidade. Você vai aprendendo a partir dos indicadores do projeto que vão surgindo como consequência deste trabalho,
né, você já está aprendendo com a experiência, né? Então é você ter processos ali que você gerencia as entregas para que você tenha essa percepção, tá bom? Processos e sistemas também, né? Você até pode gerenciar as coisas no Excel, etc., mas dependendo da sua volumetria de coisas que você precisa planejar entregar, vai ser muito difícil, né? Aí, definir papéis e responsabilidades e relacionamentos. Então, isso aqui é um comportamento também. Veja, ó, os projetos precisam de certas pessoas com papéis e expectativas claramente definidas. Ó. As partes interessadas, tanto internas quanto externas, devem ser identificadas e engajadas de forma eficaz. Né? Então, ó, os desafios surgem porque os projetos envolvem múltiplas equipes, organizações e estruturas de gestão. Definição clara de papéis e responsabilidades garante uma execução mais fluida, né? Então, veja só, um projeto de criação de um novo website pode optar por utilizar recursos internos e externos para realizar esse trabalho. Nesse caso, a forma como as equipes são estruturadas deve ser cuidadosamente considerada para permitir um nível adequado de controle, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente de confiança e autonomia. Então, é fundamental entender a diferença. Uma coisa é o papel, outra coisa é a responsabilidade. Eu sempre falo isso e poucas pessoas têm essa consciência. É o seguinte: papel, gerente do projeto. Papel, product owner. Papel, desenvolvedor. Papel, tech lead. Papel, quality analyst. Papel, líder de negócio. Papel, líder de qualidade. Esse é o nome do papel. As responsabilidades são as descrições do que esperam com esse papel. Precisa estar num documento? Não. Se você estruturar um documento, fica menos dúbio. Mas se você vai conversando com as pessoas, olha, gostaria que esse papel fizesse isso, ou gostaria que esse papel fizesse aquilo, vamos mudar a atuação nesse papel para que abranja isso, entendeu? Você precisa começar a estruturar responsabilidades, não necessariamente dentro de um documento. Poxa, se você tem um agente de IA, por exemplo, treinado como que os alunos da Escola da Gestão de Software têm, você estrutura isso mais rápido. Você fala bem assim, olha, eu preciso estruturar os papéis do Product Owner. Ele atua num contexto assim, assim, assado. Pô, já traz responsabilidades. Se às vezes você não pode fazer isso de cara dentro do seu contexto, pelo menos converse com as pessoas para definir, ó, esse é o papel, esse é o grupo de responsabilidades. Mas é claro, novamente, se você puder pôr a descrição, estruturar a descrição das responsabilidades, ou interagir com as pessoas de forma suficiente para que fique claro, para que não fique dúbio isso, melhor, tá bom? Quanto mais você puder ser claro nesse sentido, melhor, tá? Então esse é o princípio de papéis e responsabilidades. Novamente, comportamento. As pessoas precisam estar orientadas a isso aqui, tá? O elemento burocrático, né? Porque, poxa, burocrático parece que é um processo, um procedimento que não é necessário, mas no caso, o procedimento necessário para isso é justamente essa descrição de papéis e responsabilidades, né? Que muitas pessoas podem falar, ah, não, isso é muito burocrático. Cara, trabalha sem isso. Um aluno meu, inclusive, o João, ele falou, Agostinho, você não tem noção a revolução que foi implantar papéis e responsabilidades aqui dentro da empresa. Às vezes não tem isso. Isso tem problemas, né? Próximo princípio, quarto princípio, gerenciar por fases. Ó. Um projeto é planejado, monitorado e controlado com base em fases. Então, o comitê do projeto autoriza uma fase por vez e delega ao gerente do projeto autoridade para o controle diário das fases dentro das tolerâncias acordadas. Então, veja, ó, todo projeto Prince 2, né, que segue esse método, possui pelo menos duas fases, uma de iniciação e outra de entrega final. Então, projetos mais complexos podem possuir fases adicionais. Então, o benefício do princípio de gerenciar por fase é que permite adaptabilidade a mudanças, fornece pontos de revisão, então isso é muito importante, né? E garante que decisões sejam tomadas antes da execução e apoia uma melhor gestão de riscos. O comitê do projeto autoriza cada fase com base na justificativa de negócio e caso o projeto deixe de ser viável, ele pode ser ajustado ou encerrado. Então, eu, por exemplo, hoje na data que eu estou gravando esse vídeo, 7/5, trabalho em um contexto, tem um cliente que atua com sprints sobrepostas. Então, a cada 2 semanas começa uma sprint e nas 2 semanas finais da outra sprint, no caso, no final da segunda semana, começa a outra sprint. Mas são sprints de 4 semanas. Por quê? Porque a gente tem um produto que ele atualiza versões a cada 2 semanas. Então, você tem 2 fases de desenvolvimento, novas user stories, por exemplo, e testes e correções de bugs nas 2 primeiras semanas, e aí quando termina essas 2 primeiras semanas, as 2 últimas são só para testes e correções de bugs. Só que aí começa a nova sprint, entendeu? Então você está trabalhando por fases, e você mede indicadores semanalmente do que está acontecendo em cada uma dessas 2 sprints que são sempre sobrepostas, entendeu? Então isso é gerenciar por fase, produzir relatórios relacionados a isso, ter essa visão dessa abordagem de desenvolvimento orientada para isso,
é fundamental, tá bom? Outro ponto, gerenciar por exceção. Gente, isso aqui, no ambiente de Go Horse e de agilidade confundida com bagunça, agilidade mal implantada, isso aqui é gravíssimo, as pessoas não entendem isso, e isso aqui é um dos princípios mais, como que eu posso dizer, desconhecidos, né? Então veja, ó, o gerenciamento de projetos estabelece governança ao delegar responsabilidades e definir tolerâncias, são limites para os 7 aspectos que eu comentei antes, benefícios, custos, qualidade, escopo, sustentabilidade e riscos. Então, quando você define limites para esses 7 aspectos, veja, se o desempenho ultrapassar a tolerância estabelecida, isso deve ser escalado para uma tomada de decisão. Então, é trabalhar com limites de prazo, de benefício, de custo, de escopo, de qualidade. Então, a gestão híbrida é justamente isso. Você tem uma visão desses aspectos que você precisa gerenciar, você atribui metas e cria um método para alcançar essas metas. Beleza? Então, isso é gerenciar por exceção. Você tem uma descrição do que são isso, do que são esses elementos, né? Poxa, do que é o seu user story, qual que é o benefício, qual que é o prazo, qual que é o critério de qualidade, quais são os casos de teste que você vai usar, entendeu? Então, se você tem essa visão, você precisa ter metas nos 7 aspectos? Não, mas alguns que você seleciona porque você entende que para o seu ambiente é o suficiente para garantir a justificativa contínua, já tá tudo bem. Mas você precisa desses artefatos e não vai ser burocracia, vai ser um trabalho orientado ao comportamento de gestão por exceção, tá bom? Penúltimo princípio é o foco em produtos. Então veja, ó, o gerenciamento de projetos, princípio 2, né, enfatiza a entrega de resultados, ou seja, produtos bem definidos, né, em vez de apenas atividades. Né? Então o benefício do foco em produtos inclui a eficiência ao evitar trabalhos desnecessários. Então previne mudanças descontroladas de escopo, né, melhora a satisfação das partes interessadas, né, e facilita o encerramento mais fluido e controlado, né, se necessário, a pausa e retomada do projeto. Então veja, um projeto de publicação de livro define previamente a quantidade de capítulos, páginas e imagens para garantir que cada entrega seja claramente acordada e comunicada às principais partes interessadas. Então, em projetos maiores e mais complexos, o produto pode ser dividido em produtos principais e esses serão subdivididos. Então, os produtos são esse aqui, ó, os capítulos, as páginas, imagens, né? O livro é o resultado final. Então, pensar nos produtos é melhor do que pensar em tarefas, né? Você pensa em tarefas, você vai entrar num ambiente, como que eu posso dizer, muito volátil, né? Que pode ser que não faça sentido para o seu contexto, beleza? Então, você vai ter mais dificuldade de gerenciar isso. Então, como que você vai planejar os produtos? Qual que é o artefato? Qual que é a ferramenta? Novamente, as ferramentas tradicionais de gestão de projetos fazem isso, né? DevOps, Gira, até mesmo Excel, se você quiser fazer, dá para fazer, tá? E o último, mas não menos importante, é a adaptação. Então, veja, o gerenciamento de projetos é flexível e deve ser adaptado com base no tamanho, na complexidade, no risco e no contexto organizacional. Não existe isso, igual, eu falei para você, não existe isso de, sempre tem que ser assim. Não, você precisa adaptar, né? Você precisa adaptar, o seu contexto vai exigir a forma de atuação diferentes. Então, eu mesmo dei o exemplo aqui de trabalhar em um contexto de ter sprints sobrepostas nesse momento. Quando eu compartilhei com um dos colegas lá da equipe, ele falou, cara, isso é um absurdo, porque a sprint tem que sempre terminar para começar a outra. Sim, se você ler o Scrum Guide, ele vai falar isso, mas e o contexto exigindo, né, 2 versões a cada 2 semanas, você precisar do mesmo tempo de qualidade para o desenvolvimento, não tem como você começar uma sprint só depois da outra. O cliente vai demorar um mês para receber alguma coisa. Então você precisa adaptar justamente para caber no contexto do projeto ou da operação de DevOps, enfim, do ambiente ali que você precisa criar a transformação tecnológica. Então, o meu principal objetivo com esse vídeo é justamente mostrar para você que se você entende o princípio e sabe como você vai executar isso, é sempre um mínimo de burocracia, de processo necessário. Desde que você esteja seguindo os princípios, não se preocupe. Meu projeto é burocrático demais. A não ser que você entenda que tem como simplificar algum processo, algum procedimento, e mesmo assim, continuar cumprindo esse princípio. Você quer aprender no detalhe isso aqui, passo a passo, como executar a gestão de projeto software com inteligência artificial, receber os diversos packs de agentes que a gente tem para te ajudar nisso, é só se matricular na Escola da Gestão do Software. Link aqui embaixo, e se você quer esse mapa mental, responde NPS. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.